Bem-vindos ao Band Estrogênio, bem-vindos a mais uma semana aqui comigo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já tem cadeira cativa aqui, muito obrigado por estar sempre aqui comigo. É um prazer estar aqui com vocês. E nas últimas semanas, a gente tem feito uma série de vídeos falando sobre exercício físico. Se você ainda não viu, volta alguns vídeos, já tem um monte de conteúdo para vocês maratonarem aí e pegarem informação valiosíssima. Hoje, o tema vai ser exatamente o pós-gestação. Até agora a gente vinha falando qual o melhor exercício para a gestante, como ela deve fazer, o que ela precisa evitar. Várias coisas já foram passadas. Agora a gente vai entrar no tema de o bebê nasceu. Essa mulher que estava ativa, que fazia exercício ou que não estava também, mas vamos considerar que você ouviu os nossos 3 vídeos e você está malhando na sua gestação. Essa mulher agora, que é criança, já nasceu, precisa voltar. Vai voltar a dinâmica de vida dela agora como puérpera e com mudanças no corpo ainda, né? Então, assim, o que essa mulher pode fazer? O que essa mulher deve fazer? O que essa mulher precisa evitar? Quando voltar? Como voltar? O que fazer? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para conversar comigo, quem tá aqui é a Vanessa. A Vanessa, para quem ainda não sabe, ela é personal trainer e ela é especializada em grávidas. Então, a Vanessa tá aqui para tirar as dúvidas de vocês. Suga, Vanessa. Bota nos comentários quais são suas dúvidas, porque tudo que eu não souber, pode ficar tranquila, eu vou perguntar para ela, porque eu não fico falando besteira aqui na internet, não. Obrigada, Vanessa, por estar mais uma vez aqui comigo. Vamos falar um pouquinho agora do... E aí, o bebê nasceu. Essa criança nasceu, né, independente da via de parto inicialmente, depois a gente entra nos detalhes específicos de uma via ou de outra, mas passou-se a gestação, esse bebê nasceu e agora essa mulher precisa retomar o que ela vinha fazendo. Sim. Não vai ser a mesma intensidade, não vai ser o mesmo exercício. O que muda e quando ela pode voltar? Perfeito. Primeiro de tudo, a liberação médica. Sem isso, nada feito, tem que ser passado pela consulta com o obstetra. Liberado, que geralmente ocorre entre 30 a 40 dias pós-parto. Vou falar o cenário perfeito, tá? O cenário perfeito, uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica, pra gente avaliar a diástase, como que tá, se foi muito sacrificada, assoalho pélvico, independente da via de parto, é importante a gente analisar, porque ambos passaram pela gestação, pelas adaptações, transformações da gestação. E aí, avaliada pelo fisioterapeuta pélvico, ele dando liberação também, que na maioria das vezes, ela fica um pouquinho, algumas consultas ali, e aí depois libera para o exercício físico. Bom, primeiro de tudo, é respeitar aquele corpo que, embora não tenha mais um bebê ali, ele ainda está sofrendo muitas consequências, talvez não seja a palavra, mas ainda está sofrendo ali muita ação hormonal. Sim. Fisicamente o corpo ainda também está se reajustando. Ele tem uma história de 9 meses, né? 9 meses. Eu falo isso para elas, assim, calma, você não quer em uma semana resolver o que seu corpo levou 9 meses mudando. Isso. Hoje em dia, tem muita gente até que fala de uma gestação de 12 meses, né? 9 meses dentro, 3 meses fora. Então, eu acho que o primeiro conselho é não ter pressa. E agora, como é que eu vou voltar? Eu ainda estou muito acima do peso, achou que o bebê ia sair, o peso ia voltar rápido. Essa não deve ser a preocupação inicial. Voltar ao que fazia antes da gestação, porque você vai se frustrar. Isso acontece muito. Vem, treina um dia, fica uma semana sem treinar, aí treina, às vezes sai de casa para treinar, fica 20 minutos, tem que retomar, tem que voltar para casa porque o bebê acordou. Então, assim, é fazer o que é possível dentro das suas condições. E aí, como eu falei na gestação, qualquer movimento conta. Se você consegue fazer um exercício dentro de casa, faça. Se consegue descer para a academia do condomínio, desça. Se você consegue tirar uma horinha para sair para a academia, é maravilhoso, porque aí tem a questão emocional também, que você sai do ambiente ali de só maternar, também é maravilhoso, mas de início não se preocupar com isso, por mais difícil que seja entender, é não se preocupar, tudo tem seu tempo, as coisas não vão voltar como você espera que voltem tão rápido. E em relação ao exercício, eu puxo para a mesma questão da gestação. Se preocupar agora em recuperar
Antes a gente se preocupava em proteger. Agora a gente se preocupa em recuperar essa região que foi tão maltratada. Não quero falar isso. Eu pensar assim, danificada, mas também não foi danificada, né? Foi sobrecarregada. Sobrecarregada, isso. Sobrecarregada. Essa região que foi tão sobrecarregada. Então, de início, é se preocupar muito com os exercícios que aumentam a pressão intraabdominal. Isso é um termo que você vai ouvir falar muito, tanto na gestação quanto no pós-parto, que é evitar o aumento excessivo da pressão intraabdominal, entendendo que ela não é uma vilã, ela acontece, tá aumentando aqui, tá aumentando agora, isso acontece o tempo todo, mas é que a gente tenha cuidado com o aumento excessivo dessa pressão, que vai sobrecarregar a região que está tão sensível ainda. Então, retorno gradual aos treinos, se preocupando primeiro nessa reorganização dessa região. Eu acho que é o principal. O principal. Né? E assim, aí também, corrija-me se eu estiver errada. Mas o que eu sempre mostro para elas, eu sempre falo assim, gente, qual é o principal incômodo da maioria? É a barriga. Sim. Por quê? Porque a barriga vai ficar mais flácida, porque tem uma fragilidade ali de reto abdominal, e a gente sabe, o reto abdominal, ele funciona, né, ali como uma parede de sustentação para tudo que tá ali dentro. Então, se ele tá fragilizado, fica aquela barriga mais mole, aquela barriga mais proeminente. Só olhar aquela galera, não vamos dizer nomes, mas só olhar aquela galera chapada, barriga... Cara, eles têm uma força no reto abdominal muito grande, né? Tá conseguindo segurar tudo ali pra dentro. Então, eu sempre falo assim pra elas, cara, primeiro que aí foi a área que a gente mais pesou, né? A gente precisou enfraquecer. E aí eu falo assim pra elas, tenta contrair o abdômen. 99% não vai conseguir. Não consegue. Assim, tenta contrair esse abdômen. Tá vendo que não responde? Exato. Tá vendo que não vai? Então não adianta você botar força agora num músculo que não tem força. Isso. Esse músculo precisa reentender, reinervar ali, né? Epa, peraí. Eu tenho alguma coisa pra fazer, eu posso contrair. Sim. Ele tem que ser reeducado. Eu acho que assim, agora até se fala mais, mas eu acho que o papel da fisioterapeuta pélvica fundamental. Fundamental. Ou a fisioterapeuta especialista em diástase, fundamental para te ensinar. Porque vai facilitar o trabalho de todo mundo. Porque quando eu chego uma aluna para mim que não passou por esse processo, eu tenho que fazer. E eu não sou especialista em tratamento de diástase. Sim. Eu vou saber os exercícios que eu não vou forçar. Que não prejudica. Mas você pode, de repente, até em paralelo. Se a sua diástase não tiver tão grande. Eu tô medindo as palavras aqui, pra não pegar a mão. A fisioterapeuta vai liberar, entendendo que você tem um profissional que vai te acompanhar que não... Por que a maioria não libera? Às vezes até o médico. Porque fica com medo de você piorar a situação, que acontece muito. Sim. Volta, acha que tá fazendo um exercício que vai ajudar e atrapalha você fazer o próprio abdominal. O abdominal, exatamente. No pós-parto. Então, a fisioterapeuta ali, ela vai estar tratando a diástase. Se você tiver com um acompanhamento legal, você pode treinar ao mesmo tempo. A gente vai evitar exercícios que fragilizem mais essa região. De maneira prática, a gente tem as autoavaliações de diástase que a própria mulher pode fazer ali, mas ainda assim, ela vai detectar uma diástase, mas ela não vai saber como tratar. Fazer. Exato. Na prática... Durante os exercícios, o que a gente observa? Exercícios que estão estufando muito a barriga, estão aumentando muito a pressão dentro do abdômen. Quando sobe aquele conezinho no meio, clássico, subiu o conezinho, para, ou diminui carga, ou muda o exercício, porque ele está te mostrando que você não está conseguindo ter o controle da pressão dentro do abdômen. E os exercícios respiratórios que eram tão importantes na gestação continuam sendo muito importantes. Exatamente. No pós-parto, exatamente para ativar essa musculatura profunda. O transverso, ele é um músculo que ele funciona como uma cinta natural. Então, se ele está forte, ele faz isso aqui na sua cintura. Se ele está fraco, você tem essa sensação de barriga estufada. Do solto. Exatamente. Então, solto. A gente se preocupa em fortalecer o transverso para que ele faça esse movimento e, aos poucos, a barriga volte ao mais próximo do que era antes. E reforçando, a melhor forma de trabalhar o transverso do abdômen é através da respiração.
Então, usem e abusem do exercício de respiração. Eu sempre, quando eu vou liberar, né? A paciente chegou lá pra mim na segunda consulta de pós-parto e eu vou liberar. Segunda consulta de pós-parto, ela é basicamente sobre contracepção e sobre exercício, né? Retorno às suas atividades e contracepção. E aí, eu oriento. Da minha cabeça não, óbvio, porque eu já li sobre isso. Mas assim, não sendo profissional, né? Eu sempre falo assim, gente, você vai devagar, você vai com o tempo. Isso. Você não vai começar pelo abdominal. Eu sempre contraindico que elas comecem o abdominal. Eu falo assim, não vai voltar pro abdominal. Isso. Esquece. Você vai começar respirando e fazendo todo e qualquer exercício que você precise de sustentação de tronco para poder fazer. Então, assim, se você precisa sustentar tronco para fazer um exercício de costas, você tá mandando mensagem para aquele reto abdominal sem botar pressão nele, né? Um agachamento. Para você fazer um agachamento perfeito, você precisa contrair abdômen, senão vai sair tudo errado. Isso. Né? Então, eu geralmente oriento isso. Você vai começar com esses exercícios e quando você for percebendo uma resposta, você vai para os abdominais. E aí, nos abdominais, eu também peço isso, assim, eu peço uma gradação do tipo de abdominal, deixando o clássico, né, o supra, por último. Então, eu falo assim, começa com o abdominal lateral, começa com prancha, depois você faz infra, depois você faz supra. Isso, as pranchas também. Começa com a lateral, aquele de extensão de quadril, Isso. em vez de botar a barriga para baixo, a extensão de quadril. E lembrando, como eu falei no outro episódio, que você pode trabalhar o abdômen em vários exercícios. Agachamento, todo exercício que exige essa sustentação no seu tronco, você já está treinando o abdômen. Outra coisa importante é você também fazer exercícios que vão te remeter mais ao que você precisa no teu dia a dia. Então, você está ali pegando seu filho no colo, você precisa sustentar o tronco. As mulheres costumam muito botar o bebê aqui, de lado. Ter atenção com as posturas no dia a dia. Não adianta você treinar ali 30 minutos, 1 hora, e passar todas as outras horas sentando de qualquer jeito, pegando a criança de qualquer jeito, tirando objetos do chão de qualquer jeito, se policiar da maneira que deita, que levanta. Isso é muito importante também. E priorizar exercícios, mesma coisa, livres, porque é a demanda que você precisa no pós-parto. Você não vai fazer um bíceps na máquina, vai transferir isso para o teu pós-parto em que momento? Que momento você vai fazer um bíceps, um tríceps? É legal, é interessante? Pode fazer? Pode fazer. Mas prioriza exercícios que vão... É isso. Não é o momento ainda, né? Ainda, a gente vai chegar a esse momento na sua vida, acredita. Mas não é o momento ainda de hipertrofia, ficar sarado. Não é isso que a gente está buscando, né? É, mais uma vez, manter a massa muscular, manter a qualidade de vida. Então, tudo que você puder transportar pro dia a dia, pro que acontece no seu usual, é melhor do que ficar lá. Exatamente. Arroz de cabeça. É muito melhor, por exemplo, você fazer um agachamento que você sustente uma carga, um halter. Segurou o halter aqui, você está simulando muito mais a sustentação do seu filho. Exato, está sustentando o halter, está sustentando seu filho. Está preparando o quê? Está segurando o halter ali, você precisa que a musculatura posterior das costas ativem para você não ficar assim, o teu músculo do abdômen também ative para você manter a postura ereta, tá segurando o halter para não cair para frente, tá todo mundo aqui atrás trabalhando de músculo, e aí você remete isso pro teu dia a dia, que você vai sustentar teu filho também, você não pode estar aqui, você vai estar aqui, e aí você precisa não sentir dor nas costas, que é uma queixa muito comum, muita dor nas costas, então simular o máximo possível demandas do dia a dia. Não se comparar, cada mulher vai responder de uma forma, cada corpo vai responder de uma forma. Não se comparar nem para mulheres que têm uma aparente melhora muito rápida, né? Porque a gente nunca sabe o que está passando, mas às vezes a gente olha que a mulher tá linda, maravilhosa, a gente pega um recorte e acha que ela tá 24 horas assim. Nem se comparar com ela e nem se comparar com aquela mulher que tá também no lado oposto e achar, não, tá tudo bem, fulana tá assim também, eu não preciso estar bem. Tentar, cada um com a sua rotina, fazer o melhor. É isso, não aceitar essa ideia também do maternidade real, como não preciso fazer nada, porque é tudo muito ruim mesmo, é tudo muito difícil mesmo, né? E em vez de buscar assim, não, cara, tudo bem. É muito difícil, é muito exaustivo, mas me faz bem fazer isso. Vai me trazer benefício fazer isso. Então, eu falei isso num post não tem muito tempo. Entender que a atividade física no pós-parto vai funcionar muito mais para a cabeça do que para o corpo.
É isso. Né? Quem já teve um filho sabe disso. Só o fato de sair de casa, de movimentar, nossa, parece que recarrega a energia para você lidar com tudo que é necessário no pós-parto. Então, sair daquele ciclo dentro de casa. Você volta recarregada. Opa, agora vamos. Mais uma noite sem dormir. Mas... E aqui não dá para sair de casa dentro de casa mesmo, né? Usar um momentinho ali que você vai passear com carrinho. Vai levar o filho para passear. Vai levar a criança junto. Vai fazer alguma coisa, né? Isso. E quando a gente pensa especificamente numa paciente que passou por uma cirurgia, se a paciente passou pela cesariana, ela não teve um parto vaginal, então ela, além de toda a fragilidade que acontece fisiologicamente, ela ainda teve aquele abdômen ali mexido, ela ainda teve aquela área ali mexida. Óbvio que a liberação é médica, a gente vai avaliar o momento que aquela mulher pode medicamente voltar ou não, mas para vocês percebem alguma diferença nesse retorno? Não. Não faz diferença o tipo de exercício? Não. Eu acho que a avaliação com o fisioterapeuta pélvico vai fazer mais diferença pra gente do que a via de parto. O tipo do exercício. Não, a via de parto... Não faz muita diferença. Não. Isso é o que eu falo pra elas. Porque várias pacientes de parto normal falam assim, mas foi parto normal, posso voltar? Não, calma. Isso aí. Calma, não é a via de parto que vai determinar. É a quantidade de hormônio, é o retorno do útero pro tamanho dele. Porque antes você tá com um útero grande aqui, mas que tem um peso segurando. Tem um bebê ali, depois ele tá solto lá embaixo. Então, assim, tem toda uma adaptação de corpo independente. Exatamente. As mulheres que passaram por um parto normal, elas acham que estão liberadas para qualquer coisa. No dia seguinte, opa, a voz correu. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Seu corpo passou por todas as transformações. Obviamente, o meu foi cesárea. Então, não tenho uma comparação, né? Mulheres que passam pelo parto normal dizem que o pós-parto imediato, principalmente... Indiscutível. É muito melhor. Mas eu, por exemplo, eu tive uma recuperação muito boa. Eu também tive. Muito boa. Talvez se eu tivesse um normal, eu ia falar, pô, foi melhor ainda. Mas eu sempre falo, a minha recuperação fisicamente foi muito boa. Minha cabeça que não ficou muito. Exato. Eu também. Eu não posso falar, não. Eu falo isso para as minhas pacientes mesmo. Eu falo assim, gente, a gente sabe de todo o benefício do parto vaginal. A gente sabe que a cesárea tem um pós-operatório muito mais difícil, né? É um pós-operatório, o outro não é. Tem um pós ali muito mais difícil, porque tem todo um processo cirúrgico inflamatório, mas isso também é individual. Sim. E eu falo, eu tive um pós-operatório tranquilaço. Sim. Não tive nada de incômodo, mas vejo várias pacientes que têm uma dificuldade muito maior de voltar. Então, o que a gente costuma esbarrar, assim, medicamente falando, na paciente da cesárea para paciente do parto normal, não é o quando eu vou liberá-la, porque o tempo é basicamente o mesmo. Assim, não é quando eu vou liberá-la e não é que exercício a gente vai indicar, mas eu queria que você confirmasse isso, porque muitas ficam assim, mas eu vou poder fazer isso? Vai, cara, já tem 40 dias, isso aí já tá fechado. Assim, não é o tipo de exercício, mas a sensação. Porque as mulheres que passam por uma cirurgia, algumas ficam com muito mais incômodos, com muito mais dificuldades de mobilidade. E isso precisa ser respeitado, né? Isso aí. O nosso limite é o incômodo daquela mulher. Perfeito. Ali não dá, ali não dá. Não dá pra precisar, porque cada mulher vai responder de uma forma. Exatamente. Mas basicamente, respeitar, vou retomar gradativamente, mesmo mulheres que treinaram na gestação, que eram muito treinadas, ainda assim, ela não pode retomar o que ela era antes. Tava treinando muito firme antes. Posso voltar? Tô me sentindo bem. Você pode estar se sentindo bem, mas isso pode estar te enganando. O teu corpo ainda passou por 9 meses de transformação. Tem hormônio. Desculpa te cortar. Tem um vídeo até de uma moça no CrossFit. E ela vai fazer eu não sei exatamente o nome desse exercício no CrossFit, que ela vai fazer um levantamento assim, ela dá um saltinho, a pelve abre, aconteceu alguma coisa na pelve dela ali. Por quê? Porque os hormônios ainda estão agindo. Então, corrida, exercício de salto, impacto, mesma coisa, voltar bem devagar. Evita, né? Vai primeiro fortalecendo ali. Isso é a orientação sempre. E tem uma outra coisa também, né? Que eu falo pra elas, é muito importante, eu quero muito que fique aqui também pra vocês. A gente não pode esquecer que agora, você passou pelos 9 meses, mas agora você vai entrar num outro processo que é a amamentação.
Sim. E a amamentação, ela por si só, ela já tem um gasto calórico aumentado, ela já exige daquele corpo, aquela mulher precisa produzir mais, né? E ela depende também de ação hormonal. Então, se você pega uma gestante, bota ela pra fazer um treino muito intenso, que ela tem muita desidratação, que ela tem muito déficit calórico, o que você tá mandando de informação pra esse corpo? Perfeito. Que essa mulher tá num estresse absurdo. Isso. Então, ela não pode gastar energia produzindo leite. Porque ela tá morrendo. Exato. O corpo não sabe que você tá ali, eu tô aqui malhando porque eu quero voltar a ficar sarada, né? Pro corpo, aquele é um estímulo de estresse monstruoso. Então ela tá assim, caraca, o que tá acontecendo? Peraí, vamos parar de gastar energia com o que não dá, porque eu preciso guardar pro essencial. E aí a produção de leite diminui. E aí ela passa a ter mais dificuldade na amamentação. Então, o pós-parto, ele não é um momento de voltar pra vida, né? Ele é um momento de gradativamente você ir readaptando ao seu corpo até pro estresse, pra você chegar lá, mas devagar. O corpo tem que entender, é só um pouquinho, tá? E a amamentação ali continua, Isso. E a alimentação desse momento, a hidratação e a suplementação desse momento, principalmente pra quem tá voltando com o exercício na história também, tem que ser olhada, tem que ser orientada, né? E é isso que eu falei, seu corpo vai te dar sinais. Seu corpo vai te dar Ele sinais. vai responder, opa, agora, nossa, esse exercício agora já tá muito leve, tá muito fácil, acho que eu posso ir um pouquinho além aqui, não sinto dor, não sinto incômodo, tô bem, posso ir um pouquinho mais. Tô conseguindo ir, tava conseguindo ir uma vez, tô conseguindo ir 2, 3, posso aumentar. Você que se conhecendo, você aos pouquinhos vai aumentando. Não adianta querer fazer o que era antes, ou querer voltar muito rápido, acelerar o processo, porque fatalmente você vai atrapalhar. Você talvez vai até dificultar o processo. Dificultar bem o processo. Mas esse voltar ao que era antes é a rede social, né? É o se olhar. Isso da cabeça, não vai voltar ao que era antes. Talvez você fique até melhor. Né? Tem gente que fica melhor. Isso você vai ver que é o de menos. Né? Mas é porque tem muito, né? Tem muita aquela comparação. A atriz tal. Isso. Aquela blogueira, não sei das quantas, com 20 dias pós-parto já tava com a barriga seca. Eu acho isso um desserviço. Sim. Mas, enfim, as pessoas fazem e as pessoas se comparam, né? E falam assim, gente, você não tá na casa dessa pessoa. Você não sabe como tá funcionando a vida dessa pessoa. Você não tinha o corpo dessa pessoa. Eu sempre brinco, eu uso uma mulher muito específica que tem um corpo pão, assim, e passou por 2 gestações, eu falo assim, gente, não tenta ser essa pessoa. Porque, assim, você era ela antes. Sim, se você era ela, você tinha aquela memória muscular, você tinha aquela coxa, aquela barriga. Sim, fez exercício a vida inteira. Você fez exercício a vida inteira. Tinha um estilo de vida igual dela. Não tinha, então não é agora que você vai virar. Isso. Entendeu? Não é agora que você vai virar. Vamos com calma, vamos respeitar seu momento. Perfeito. Não é isso? É isso, basicamente é isso. Com calma, devagarzinho e fazendo o seu melhor dentro das possibilidades. Mas sem parar. Sem parar, exato. Mas sem parar. Se é muito, se é pouco, se vai ser meia hora, se vai ser 15 minutos, se vai ser 2 vezes 5, 7, sem parar. Porque que nem a gente falou lá no primeiro exercício, depois que para pra voltar é muito mais difícil. Então, se você já estava fazendo, não pare. Se eu não fiz nada, Maíra, e agora eu entendi que realmente meu corpo tá precisando. Maravilha, que bom que você despertou pra isso. Começa devagar. Isso. E de preferência com um profissional. De preferência. Gente, isso sim, né? Isso é uma coisa que a gente deveria ter dito em todos os vídeos, a gente fala nesse. A gente sabe, e eu falo isso com todos os convidados aqui, eu falo para diversas realidades brasileiras, né? Que eu tenho pessoas que têm muita capacidade, muito poder aquisitivo, e tem pessoas que não têm. Então a gente tem que adequar para a realidade de todo mundo. Perfeito. Mas dentro da realidade de cada um e das prioridades de cada um, se possível, priorize acompanhamento junto. Porque fazer com alguém vai te trazer melhores resultados e menores lesões. Isso. Né? Menores lesões. Segurança no processo. Isso aí. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente já falou bastante. Tem muito conteúdo aí pra vocês. Fala pra mim. Maíra, você esqueceu disso, isso era muito importante, queria muito saber sobre isso, que daí eu peço pra Vanessa, ela volta aqui. Ela volta aqui pra gente falar mais um pouco, se precisar. Mas eu acho que a gente conseguiu englobar os principais assuntos, os principais temas.
Se eu esqueci, coloca aqui nos comentários. Fala, doutor, eu queria muito saber disso. Eu vou falar, tá bom, se eu souber eu vou responder, se eu não souber eu vou chamar a Vanessa de novo. Mas comenta, compartilha, passa essas informações à frente, gente. Compartilhar, se inscrever no canal faz muita diferença. Então, todas essas coisas que a gente está acostumado no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com as amigas, comenta, fazem diferença pro processo, fazem diferença para que a informação chegue em outras pessoas que não só você que está vendo o vídeo. Então, vamos botar essa rede para movimentar. Beijo e até semana que vem.